Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está ouvindo esse episódio, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do Kaia Talks. E dessa vez com uma pessoa que vocês já conhecem, ou se vocês não conhecem, eu vou deixar a recomendação do outro conteúdo que a gente tem com ela, que é a Thaís Álvares, fundadora e CEO da Alma Lab. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Eu adoro estar aqui com a Kaia Mind, primeiro porque eu amo o conteúdo de vocês, sempre admirei o trabalho, e também pela Maria, né? Eu amo estar com ela, então tenho certeza que vai ser uma delícia esse bate-papo. As mulheres do mercado, gente, pra quem não sabe, a gente chama patotinha, tá? Porque a gente tem poucas, então a gente se protege mesmo. Não pensem em Exatamente. vocês que não é uma coisa combinada, é super falado. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que tem um quê feminino, apesar de ter um quê de ciência no meio disso tudo. Tem um quê que acho que começa com as mulheres, porque a gente vai falar um pouquinho de cosméticos canábicos, e não na brincadeira aqui, tá, gente, de um cosmético que ele é só uma coisa, ele não é um batom, né? Porque Exato. cosmético virou uma coisa muito ampla. Ele poderia até se chamar de um dermocosmético, eu Com acho, né? certeza, isso. Quer falar um pouquinho sobre Ah, ele? posso falar sim, a gente vai falar um pouco desse lançamento. Eu sempre tive esse desejo de trazer para o Brasil um produto, um dermocosmético que fosse à base de fitocannabinoides, justamente porque a gente sabe, dentro do setor, a importância do fitocannabinoide na pele. Eu sei que a gente vai falar isso aqui no decorrer do podcast, mas é um sérum para tratamento de pele, anti-aging, né? Então, anti-idade, antioxidante à base de canabinoides. E ele não traz só canabinoides, né? Porque eu estava até lendo aqui, ele tem 2 fitocannabinoides, então ele tem CBD e CBG. A gente vai Isso, falar um pouquinho do porquê essa escolha. Só exato. que ele tem retinol e ácido hialurônico, então entrando aí na esteira também das inovações dentro do mercado de beleza. Exato. Na verdade, quando a gente pensou em trazer um cosmético para o Brasil, como já existe no mercado algumas formulações com fitocannabinoides para tratamento de pele, a gente quis inovar, ir um pouquinho além, né, do tradicional e trazer composições que os dermatologistas já estão acostumados no dia a dia a prescrever para os seus pacientes, enfim, e que trazem um benefício para a pele muito bom. Então, a gente já vai falar, acredito que sobre isso, por que da escolha dessas composições, mas Isso. elas vieram justamente para deixar mais rica a composição no tratamento de pele. Tá. E aí, antes da gente falar de composição, eu queria puxar um tema aqui com você, porque a Thaís ela trouxe uma apresentação de lançamento. E, pouco se vê nesse mercado. 2, mais deveria se fazer neste mercado. Porque ela traz. E é lindo, tá? Eu não acabei não comentando isso, mas ao invés de fazer um flyer promocional, e por promocional não tem a ver de promoção de preço, tá? Assim, e sim divulgação da informação técnica sobre o produto. É como se fosse uma ficha técnica, só que bem diagramada, bonita, só que ele vem acompanhado de um estudo. Ele vem Isso. acompanhado de um olhar clínico sobre um lançamento. Isso é muito interessante, porque ela estava inovando na formulação, ela estava inovando na composição. Então, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da onde Claro. surgiu essa ideia, por Aham. que trazer um lançamento com esse olhar clínico e o que você tentou trazer dentro desse estudo para ajudar os médicos a entenderem o porquê desse lançamento. Legal. Bom, quando eu comecei a trabalhar com cannabis no final de 2019, o meu grande sonho era ter uma linha de skincare, né? Então, lá já era um sonho antigo, que na época eu não conseguia. Obviamente, a gente teve que iniciar com o básico, entre aspas, né? O tradicional. Mas quem viaja, já conhece, ou quem é de fora, ou acaba pesquisando na internet, conhece que na Europa, Estados Unidos, já se usa muito cosméticos, à base de CBD, não só tratamento de pele, mas até maquiagem, enfim, tudo. Então, aqui no Brasil a gente sempre está um pouquinho atrasado, e eu pensava: "Puxa, por que que as pessoas sempre têm que linkar, os fitocannabinoides com algum diagnóstico?", né. Toda vez que alguém pergunta para mim: "O que que eu faço da vida?", e eu
né, e eu comento que eu tenho uma empresa de cannabis medicinal. Ah, é legal, né, para epilepsia, Parkinson. Gente, sim, é muito legal, é incrível, mas ele também é uma molécula antioxidante, ela é ansiolítica, ela gera bem-estar, ela pode ser introduzida pro wellness mesmo, essa qualidade de vida que por que não a gente começar a olhar a molécula pelo lado bom, que eu digo o lado positivo, né? Não só o lado de dor, de diagnóstico, de doença, mas também como qualidade de vida, bem-estar, tratamento de pele e de beleza também. Uhum. Então, quando eu vi, eu viajava e via aqueles cosméticos lindos de marcas super renomadas, eu pensava, meu Deus, como as pessoas no Brasil ainda não têm essa visão de utilizar um produto como uma planta natural e que também né, traz benefício para a sua saúde e para a pele também. Então, a ideia fundamental surgiu disso, de eu amar produto para pele. Meu sonho sempre foi ter uma linha de skincare, mas também começar a introduzir no Brasil essa cultura de a gente olhar a planta não só como uma planta que trata epilepsia, mas que ela pode ser utilizada para o nosso bem-estar e, inclusive, para a beleza, né? Então, a ideia começou daí. E aí você perguntou da onde veio o olhar clínico. A gente sabe que a planta ela é super estigmatizada ainda no Brasil, né? E apesar de a gente ter grandes avanços, a gente ainda sofre muito preconceito, tanto da comunidade, quanto da parte médica, quanto, enfim, geral, né? Então, se a gente fala de cannabis medicinal, já existe um tabu. Quando a gente fala de sérum skincare à base de cannabis, assim, a gente nem é levado em Não. consideração, né? As pessoas elas nem querem saber porque não dão valor, né? Então eu pensei, puxa, eu adoraria trazer esse olhar para as pessoas aqui, mas se eu não trouxer um estudo que embase, ninguém nem vai me dar, assim, não vai dar a atenção que o produto merece, Sim. né? Seja o meu ou de outra marca, enfim, mas então, eu comecei a pesquisar alguns estudos científicos que traziam não só os fitocannabinoides para o tratamento de pele, mas também com outras composições dentro da dermatologia. E aí, e a gente não tem muitos estudos publicados, são poucos mesmo, assim, você faz uma busca mundial e a gente vê que não existe tanto avanço na parte de estudo, né, em relação a outras composições junto com os fitocannabinoides, mas eu encontrei um estudo muito interessante, que depois eu posso deixar aqui para vocês, enfim, compartilharem, é um estudo que traz vários estudo de caso com vários pacientes de várias idades diferentes, e um produto com fitocannabinoide e o retinol. Então, essa combinação foi um estudo desenvolvido na Universidade de Oxford, então, né, uma universidade super renomada, e um jornal super renomado que foi publicado, e ele trouxe uma sequência de resultados, assim, tão interessantes que eu falei: "Puxa, para eu hoje chegar num dermatologista e ele olhar para mim, para ele pelo menos ouvir o que existe um produto com fitocannabinoides, eu tenho que trazer um relato clínico". Então, desde a nossa o flyer tem uma imagem bonita, o produto é incrível, eu quis trazer ele na embalagem mais bonita possível, para que a gente realmente pudesse dar valor para os produtos de cannabis também, Uhum. mas que ele tivesse um olhar que os médicos e dentistas pudessem olhar e falar: "Puxa, existe uma base científica, não é uma marca só querendo promover um oba-oba de um produto de skincare e trazendo uma embalagem bonita e é isso", né. Então eu acho que, tudo que é feito de cannabis no Brasil, eu acredito que ele, consequentemente, ele já deve vir numa esteira com um estudo científico baseado para que a gente consiga cada vez mais trazer valor científico para os lançamentos. E qual foi o estudo de vocês especificamente? O que que vocês exploraram? Como Aham. que foi? O primeiro contato foi encontrar uma indústria que pudesse desenvolver esse produto, O né. problema começa O antes. problema começa antes, então, porque eu não queria desenvolver num laboratório que faz produtos de cannabis, eu queria uma indústria de cosméticos que abrisse uma exceção para trabalhar com CBD, né. Porque eu acho que parte daí já então a gente encontrou um laboratório muito renomado na Itália, na região de Bérgamo, que Tá. desenvolve cosméticos
para várias marcas super renomadas, né, que Legal. por contrato a gente, enfim, não pode falar quais Claro. são, mas são marcas conhecidas no Brasil. E eles toparam fazer essa formulação, e dentro dessa indústria existe uma parte científica bastante interessante, com farmacêuticos, químicos, e até a própria, eh, um projeto de estética mesmo que avalia, alergia na pele, como que esse produto ele, enfim, chega para ser avaliado e aprovado para ir para a pele dos pacientes. E aí eu comentei que eu gostaria de trazer os fitocannabinoides, não só o CBD, mas o CBG também, eu acho que você vai perguntar mais para frente o Vou. porquê, e que trouxesse outras composições um pouco mais, mais Mais detalhadas, ricas, mais né. ricas, digamos. E eu falei: "Olha, eu adoraria que fosse o hialurônico e o retinol". O hialurônico por trazer a hidratação mais profunda da pele, e o retinol, porque a gente sabe que hoje é um mega aliado no tratamento de manchas, rugas, enfim. Então, quando eu propus, eu falei: "Olha, eu adoraria que fosse assim, mas obviamente que a gente precisa, saber se isso vai gerar estabilidade, como que esse produto vai, né, vai ficar a formulação final". E aí eu deixei um pouco na mão deles, eles fizeram durante 2 meses, 2, 3 meses, os testes de alergia, de estabilidade, até que o produto fosse aprovado e testado, inclusive, em peles sensíveis. E, enfim, aí quando ele ficou pronto, foi uma alegria muito grande, porque ele veio exatamente na formulação que eu gostaria, né, e a gente Maravilhoso. ficou muito feliz por isso. Então ele teve um caminho, desde encontrar um laboratório, uma equipe que pudesse encarar, esse desafio, até a gente chegar na formulação que não gerasse nenhum tipo de alergia, enfim, ou efeitos colaterais, né, na pele. E o estudo vocês estavam buscando qual resultado? Ele trouxe algum Ah, resultado perfeito. específico? O resultado, na verdade, o primeiro, seria que ele não gerasse nenhum tipo de alergia e efeito colateral, obviamente, Tá. né, nenhum tipo de irritação na pele. Uhum. E segundo, aí a gente fez uma avaliação pós, né, então a gente trouxe no intuito do quê, né, eu não sei se você quer que eu fale um pouquinho da formulação, mas, Pode falar. eh o CBD, a gente sabe que ele tem propriedades antioxidantes, então ele melhora o estresse oxidativo da pele, ele age, inclusive um outro estudo num jornal numa revista de dermatologia americana, foi publicado também, né, a importância do CBD para melhorar, para agir nesses mecanismos que degradam a elasticidade e o colágeno da pele, então que está ligado diretamente, né, com a nossa, a elasticidade e a estrutura da própria pele, a importância do CBD, né, agindo nesse mecanismo. Então ele acaba agindo também no combate ao envelhecimento, já que ele vai agir nesse mecanismo que melhora a elasticidade e o colágeno. Então, o CBD, enfim, até por ser antioxidante. Bem E maravilhosa essa molécula bem mesmo. maravilhosa, né, a gente sabe que ela serve para muita coisa, inclusive para a pele, né, Pois é. melhora então o impacto dos raios UVs na nossa pele, ajudando no envelhecimento. Incrível. Não sei o que mais que ela precisa fazer pra liberarem ela, gente, coitada, ela Exato. já tá tipo: "Gente, para, eu faço tudo, E tá me bom, se libera". fosse só É, ela já poderia estar incrível, não precisava já nem do THC estar liberado, a gente já ia estar bem feliz, né. quem sabe, ó, estamos gravando isso num momento histórico do Brasil, onde fala-se Exato. sobre o cultivo de cânhamo que viria com o CBD. Tá longe de ser perfeito, mas pelo menos esse Mas ano a já gente tá tá falando desse ótimo. assunto, né, antigamente a gente não podia nem falar disso. Exatamente, muito menos num tratamento de pele, né. Não, imagina. Então os resultados, eu sei que eu tô me prolongando aqui na resposta, se você Imagina. quiser me perguntar depois eu falar só dos Não, resultados, não, não, pode falar. porque a ideia de trazer o CBG junto, que é o canabigerol, foi justamente por ele ter esse impacto, na cicatrização, e por ele ser extremamente anti-inflamatório. Então ele viria desde controle da oleosidade da pele, melhora nos processos de cicatrização, tanto no pré e pós-procedimentos, e por que não, melhorar a inflamação em peles como
rosácea, dermatites, que são problemas de pele mesmo e não apenas para A beleza, né, psoríase também, né? a própria psoríase. Então o CBG a gente sabe que tem esse potencial anti-inflamatório, então ele foi pensado para vir nesse produto. Hum, Então os resultados eles partem desde problemas de pele básicos que eu digo, né, mas dentro da dermatologia como melhora da rosácea, da psoríase, dermatite, eczemas, controle da oleosidade, mas a presença do retinol e do hialurônico, o que a gente espera hoje desse produto é que a pessoa que ela compra para fazer esse home care com produto de cannabis, ela esteja não só prevenindo o envelhecimento, né, fazer esse combate ao envelhecimento, mas também, ampliando a hidratação da pele com hialurônico uhum. e ainda melhorando toda a uniformização da pele pelo retinol. Então melhora dessas manchas mais claras, claro que ele não vai tratar o melasma, Não, é que é muito né, pouquinho também, né, o que tem na mas ele composição. exato, que ele vem um pouquinho na composição, é mais para uniformização de pele, melhora de rugas finas, prevenção do envelhecimento, enfim. Então, tudo isso, foi esperado, né, Uhum. quando a gente lançou o produto, e logo que ele chegou no Brasil, a gente fez uma mensuração também, uma mensuração com ultrassom transdérmico. Então, a gente fez uma avaliação numa paciente com pele madura, então acima ali dos 45 anos, e a gente fez uma avaliação muito parecida com o estudo de Oxford, que lá eles faziam um protocolo de antes e pós 42 dias. Legal. Aqui a gente fez antes e pós 30 dias para já mensurar o que que a gente conseguiria em 30 dias de Uhum. resposta, e foi muito legal, porque a gente conseguiu mensurar, um aumento de espessura dérmica de 0,2 milímetros Caramba! em 30 dias de uso. Ou seja, ele aí vem, na verdade, só afirmando esse potencial do CBD ele agir no mecanismo de degradação do colágeno, ou seja, ele ajuda realmente a melhorar essa tonicidade, espessura dérmica. Então foi incrível, só pelo CBD Maravilhoso, é, já valeria a pena o produto totalmente. ser utilizado, né, independente de ter retinol, enfim. Então foi um pouquinho disso que a gente buscou e que a gente comprovou nesse relato de caso. Maravilhoso. Não, e você estava falando, eu estava até aqui, que eu ia te perguntar, algum desses efeitos porque, assim, você estava falando, eu estava pensando: "Gente, imagina o dia que a Coreia do Sul pôr a mão em CBD", aí vai crazy, né, porque, Exato, pra quem não sabe, não é do mundo da beleza, a Coreia do Sul arrasa em cosméticos, exato. é top do top Os do top da melhores inovação. produtos, É, a gente aham. tá aqui falando de retinol, mas veja, na Coreia do Sul já tem o microagulhamento de Exato, retinol em formato de creme, então o negócio é outro patamar lá também. exatamente. Mas eu estava pensando, hoje algum desses ativos ajuda, por exemplo, em, barreira cutânea ou na microbiota, ou até na oleosidade? Porque essas são coisas mais comuns do dia a dia que as pessoas pensam, né, assim. Exato. Então, no controle da oleosidade, ele é extremamente eficaz, inclusive pela presença do CBG. Ai, que legal. Esse próximo estudo que a gente quer desenvolver, mas com mais pacientes, né? Porque a gente entende que relato de caso é um caso, então a Claro. gente precisa de pesquisas maiores. A nossa ideia é justamente essa, né? Essa pergunta que você me fez, é fazer um relato maior, onde a gente consiga comprovar a melhora da oleosidade da pele com o uso do sérum, Uhum, por conta da ação, claro, de todos os componentes, mas a gente acredita que pela presença do CBG, né, isso uhum. venha a ser potencializado. E também demonstrar como os fitocannabinoides podem ser um diferencial no pré e pós-procedimento de clínica. Por Que quê? legal. Hoje a gente sabe o tanto que as clínicas fazem peeling, laser, e o tanto que a gente estava falando um pouquinho disso antes, o Hum, tanto que essa geração mais jovem já busca por procedimentos, e não só mulheres, o tanto que homens, os próprios homens homossexuais, que são mais cuidadosos com a pele. Eu sei porque eu tenho muitos amigos e eles são sempre os meus primeiros clientes de hã. tudo. Eh
de fazer esse estudo para conseguir trazer os fitocannabinoides no pré e pós-procedimento de clínica, porque quando você sai de um peeling ou de um laser, normalmente a pele está muito irritada, está super vermelha e é bem restrito o uso de algum tipo de sérum, de um produto pós-procedimento, justamente porque a pele está muito sensível. E a gente pode utilizar esse produto mesmo com o retinol, porque o retinol vem em baixa quantidade, Uhum. e ele pode ser utilizado no pós-procedimento, inclusive é indicado pela presença do CBG na recuperação, na Que legal. cicatrização. Então, a nossa ideia agora é conseguir mostrar num estudo com grupo controle a Uhum. diferença que tem um sérum sem fitocannabinoides e um com fitocannabinoides na cicatrização e na melhora da vermelhidão e da irritação da pele. Não, até porque, gente, outro dia eu não sei com quem que eu estava falando, não vou lembrar agora. Aí a pessoa começou a me vender e eu não tinha entendido o que que ela estava me vendendo. Eu falei: "Desculpa, você pode só me lembrar, né, qual que é o princípio ativo?". "Não, aloe vera". Eu falei: "Não, pode parar. Não precisa me vender os princípios, você tá brincando?". A gente passava isso depois de tomar muito sol. Exato, É óbvio que na natureza tem o que a gente precisa, porque, né, com certeza. muito antes de ter toda essa estrutura de indústria e tal, as pessoas já se viravam com o que tinha numa planta, e nada mais é do que toda a nossa defesa dos Exatamente. fitocannabinoides veja, a gente tá pondo bonitinho no sérum, mas ele vem de uma coisinha com clorofila, não é que a gente tá Exato. produzindo em laboratório, etc e tal. E eu acho isso muito legal, porque é o mix da nova medicina com a antiga. E Isso, que eu acho que é o que tá todo mundo tentando caminhar, tipo, podemos avançar, mas tem que ter coisas que a gente tem que pisar o pé e falar: "Não, aqui o básico funciona, aqui é um exato, creminho, aqui é alguma coisa que vem da natureza", porque depois de passar por um peeling, gente, você tem que passar alguma coisa mais natural no seu rosto, realmente, exato. senão você mata tudo, né. É, muito Exato. legal. E eu sou super a favor disso. Eu acho que, obviamente, que a gente tem que acessar as modernidades, todas as Claro. composições que a gente possa utilizar, mas é o que você falou, a natureza tem tudo e tem de uma maneira tão rica. Se a gente realmente explorasse os potenciais do próprio CBD, e aí você falou dos produtos coreanos, esses dias veio uma profissional perguntar para mim se poderia fazer microagulhamento com o sérum. Eu falei: "Gente, pelo amor de Deus, Vamos com não. calma. Vamos com calma, porque a gente malemar tá conseguindo trazer o CBD como um produto home care, né, Claro. e até a própria imagina, seria um escândalo propor pra Anvisa fazer um microagulhamento com produto do CBD, então Eu nem sei, calma. já tem microagulhamento aqui? Já, né, No aprovado pela Brasil, já, Anvisa? Já, mas com outros produtos, com outros né, com produtos. com fitocannabinoides eu desconheço e É, eu ainda acho que não também. eu acredito que não. Eu acho que o que as pessoas fazem, e aí aqui, a gente queria deixar muito claro isso aqui, que aqui não é uma defesa de nada, nem do bom nem do ruim, tá? Exato. Contando o que existe de caso, porque podem ter médicos nos ouvindo, podem ter pacientes, aí fica aqui até de alerta, às vezes, para vocês do que pode e o que não pode. Mas eu já ouvi, por exemplo, numa palestra com o Eduardo Suplicy, que ele tá fazendo, uma das coisas que mais está ajudando ele no tratamento de Parkinson dele, não é tomar CBD, é fazer massagem com creme de CBG. Que legal. E teoricamente isso não pode, porque, né, a massagista ela não tem a prescrição um a um, não chega a cada Aham. pacientezinho com seu, Com né, não seu sei que potinho. a Aham. gente usa uns potes de massagem, não chega cada um com o seu negócio e: "Toma a sua Exato. dose para a minha massagem de hoje". Então, assim, qual é o meio termo? Porque é uma terapia. A gente sabe que massagem, principalmente para quem tá sofrendo com condições mais Com articulares, certeza. musculares, gente, hoje em dia até para quem quer, eu sigo algumas influenciadoras que depois de terem filho, por exemplo, falam que salva muito mais a massagem e a fisioterapia pélvica do que qualquer academia, procedimento e tal. Então, assim, Sim, são terapias, né, e terapias com um valor, medicinal com alto. certeza. Como que você enxerga, vamos dizer assim, esse caminho do meio entre o que pode hoje, que está muito restrito, e também, vai, vamos dizer, até o que aconteceu nos Estados Unidos, que na minha visão de quem visita e tal, até perdeu um pouco o senso de Sim, de terapia valor até medicinal. é, Porque virou tudo suplemento, hoje em dia é que nem é, as creatinas, que aí saiu um exato. estudo da Anvisa e você descobre que você estava gastando lá 100, R$ 200 por mês e você não estava tomando creatina. Então, eu vejo com bastante cautela, assim, o mercado americano, obviamente, que quando você vai para lá e brilha os olhos de ver aquelas lojas com tantos produtos, enfim,
Mas eu acho que essa liberação irrestrita, digamos assim, acaba desvalorizando o potencial do produto, porque você em posto de gasolina você compra óleo de CBD lá fora. Então, eu não estou aqui para julgar o que que é certo, o que está errado, eu só acho que deveria, os Estados Unidos deveria pegar um pouquinho, né, da parte Passinho atrás. científica do Brasil, desse cuidado, principalmente, de ter médicos que realmente prescrevam lá, que façam avaliações, que publiquem estudos, porque eles têm as melhores ferramentas, os melhores laboratórios, mas é vendido de maneira irrestrita, as pessoas tomam. Não sabe como tomam, tanto que até esses tempos me falaram: nossa, aqui nos Estados Unidos falta um profissional que atenda como no Brasil. Uhum. Então, assim, são dois lados, né? O Brasil muito restrito e acaba, eu acho que até deixando a molécula como algo vilão, né? Aquela coisa, o terror, e os Estados Unidos olhando como se fosse um simples, sei lá, um ômega 3 que está ali você comprar no mercado, num posto de gasolina, que eu também não concordo, né? Não pelo, eu acho que, ok, tá fácil, mas você tem que ensinar a pessoa a usar, tem que passar por enfim, trazer um pouco da parte técnica do E produto, né. acabou dando ruim nas formulações, porque assim, até para Exato. quem não sabe sobre experiência americana, a gente tem 2 agravantes, né, que os especialistas olham. O primeiro é o aumento bem relevante na taxa de internação de crianças, pets e idosos por consumo errado. Isso que a Thaís está falando, gente, para quem for assim para Los Angeles, principalmente ali naquela região Califórnia, Califórnia, Colorado, aham. cara, você não só compra CBD no posto, como você compra 10.000 miligramas de THC, que é uma dose cavalar. Deixa eu explicar, Exato, tá? Não é que você vai ficar chapado, você vai parar no hospital. Eu vi umas meninas exato. postando outro dia que ficaram 36 horas em Amsterdã, Caramba. foram parar no pronto-socorro e viralizou no TikTok, porque elas falam. A gente chegou depois no coffee shop e o cara falou: ai, desculpa, era um lote ruim. Aí elas, cara, Oi, eu né. passei 36 horas. Você tá louco? Que lote ruim? Você tá doido? Como que você vende um negócio Exato. desse? Eu quase, meu, fui... Imagina você tá numa viagem em Amsterdã, você vai parar num pronto-socorro E depois de às vezes 36 não é ne e horas. às vezes não é nem pela vaporização, é pela própria gama. Eu sei porque as É gamas, de por bolsa. exemplo, que a gente tem aqui na Alma, é de THC puro, delta 9 Uhum. puro, com 10 miligramas cada game. E já corre o risco do paciente ter algum efeito psicoativo, né. Tem gente que sente e tem gente que não, né. Sim. Mas nos Estados Unidos a gente encontra game com 150 miligramas de THC em uma game. Então a gente está falando, assim, de 10 para 150, eh tem que Eu tomar vi com cuidado. 350, tá? E eu quase caí da cadeira. Eu falei, Exato. 350 É miligramas, vocês estão muito brincando. forte, a Muito pessoa ela passa forte. mal. Imagina se um Claro. idoso às vezes come achando que é uma bala de goma, é muito perigoso. Então, inclusive um dos próximos lançamentos nossos, depois eu vou vir falar sobre, são gummies, diversas formulações de gummies diferentes, super legais, estou bem ansiosa, mas não vou dar spoiler aqui, Hum, mas ela traz inclusive, eh, a nossa ideia é trazer até um pouco da terapia com cogumelos nas nossas gummies. oba! Mas, obviamente não psicoativos, né, Claro, não precisa mas, ainda. tudo tem que ser então eu acho que a gente tem que sempre ir pelo caminho do meio. Você estava falando da massagem com um tópico de cannabis, né, eh, nós aqui na Alma temos também um tópico com full spectrum, que tem Uhum. THC, e a gente sabe da importância para tratamento de rigidez muscular, no caso de Parkinson também, de dores, né. A pomada ela pode ser utilizada 2, 3, 4, 5 vezes por dia, ela tem uma ação imediata. Sim. Então, são tantas coisas positivas, a gente tem casos interessantes, inclusive dentro da dermatologia, de psoríase unguial em criança, dermatite atópica, assim, de você passar e dar 15 minutos a criança já relatar a melhora da coceira. Então, não é só um tratamento de beleza, né, o tópico à base de cannabis, ele tem uma diversidade de benefícios que a gente precisa falar, E que né. a gente pouco fala sobre o fato de que não dá para ser um tratamento. Por isso que a gente precisa chegar num meio termo entre o que tá e o que virou os Estados Unidos. Por quê? Exato, Eu tenho uma irmã com autismo, para quem nunca me ouviu falar isso nesse podcast. E minha irmã, ela sofre muito de ansiedade, como a grande maioria das claro. crianças autistas, porque não consegue se comunicar direito, não consegue passar informação.
vive num mundo que não aceita essas diferenças, não vou entrar nas problemáticas das crianças com TEA, Sim. porque a gente vai ficar o episódio Ai, inteiro. eu amo. Foi o que me fez entrar no Costuma, CBD. costuma ter uma criança ou uma senhora, alguém mexe com o Com a coração de quem gente. começa com É, isso, você ficar revoltado e falar: "Ai, eu não vou me aguentar, vou me isso. meter nessa história". E ela, por exemplo, tem psoríase de nervoso, então começa a descascar a sobrancelha e aqui. E aí o que que ela faz? Ela como que eu vou saber quando que ela vai ter? Eu vou pedir para um médico um negócio que tem tempo de Aham. validade para quando ela precisar, lembrando que não é um tratamento baratíssimo. Então não dá Exato, pra você aham. ter, que nem a gente tem às vezes, sei lá, Um Vick, né? uma pomadinha, vou ter um cataflã aqui em casa pra se acontecer alguma coisa. Não, Exato. não é. E aí você, ela passa o quê? O próprio olho. Então, eu ia comentar até antes de você, eu vi que eu achei que você ia chegar aí mesmo, e é muito interessante, porque logo no meu primeiro ano de trabalho com cannabis, eu lembro muito que uma cliente, ela também comprava para o filho autista, e ela estava com uma espinha infeccionada no rosto, e ela falou, ai, o que que eu posso passar? Eu vou usar o CBD. E eu lembro que ela comentou que pegava a gotinha e passava, e foi questão assim de 3, 4 dias a espinha secou, Uhum. não estava mais com aspecto, né, com inflamação, com pus, e então o próprio óleo, obviamente, porque é uma composição de CBD, ele também pode ser utilizado, né, em feridas, em eczema, dermatites, em alergias. Claro que não, como não é apropriado, vai ficar oleoso, Sim. mas ele também tem essa ação É um começo. terapêutica. E às Exatamente. vezes pra testar se vai dar certo, né, gente, tem E acaba 70 vendo que tipos dá. Então, pra gente sempre deu, e eu sempre falei: "Não vai comprar creme nenhum, passa o óleo só de vez em quando, dura 2 dias, é só pra Exato. não ficar com machucado", porque, pô, você ficar com machucado Com aqui ou aqui é um certeza. lugar muito a Na gente mexe face. muito, né. É. Não, e é um lugar da expressão várias vezes, então assim, eu tenho criança, né, não tem ainda Claro. o botox pra não deixar mexer. Ainda bem. Ainda bem, não é a hora. Mas a gente estava falando aqui, eu acabei lembrando que eu falei que tem 2 problemas nos Estados Unidos, e eu quero puxar esse segundo problema para a gente entrar no nosso próximo tópico, que é o quê? A gente falei que tem 2 questões principais nos Estados Unidos, as internações, que não é para acontecer, gente, a gente está regulando um mercado em pleno século XXI, Exato. dá para fazer mais bem feitinho. Ah, quando a gente fazia lá atrás, não tinha internet, a gente errava mesmo. Errava. Agora, vamos errar com, né, um pouquinho mais de cuidado. E a questão das embalagens. E aí a gente vai falar disso, porque aqui no Brasil a gente já começou esse movimento diferente. Eu quero que a Thaís comente sobre. Aham. Só que hoje você tem. Qual que é o problema do suplemento? A mesma coisa que a gente está passando aqui com whey protein e creatina, os Estados Unidos está passando com cannabis, porque eles já superaram do whey protein e da Aham, creatina. exato. Eles já passaram por isso há 10 anos atrás. Então, para quem não viu, a Anvisa vira e mexe, publica um estudo sobre se está batendo o rótulo do whey protein ou da creatina com o que tem de verdade e é avaliado no teste. Exato. E foi muito problemático, porque o último teste que saiu, se eu não me engano, de creatina, de 42 marcas avaliadas, se eu não me engano, 6 foram Foi aprovadas. um número bem assustador. Bem assustador. E assim, entrem em qualquer Nutrafit, essas lojas de coisa, pode ter certeza que aquela que tem mais unidades na prateleira não está entre as aprovadas, porque as aprovadas eram bem aleatórias. Aham. Não eram as As marcas mais mais conhecidas. conhecidas. E aí ficou todo mundo, que acho que 70% das pessoas que tomam creatina tomam das marcas mais conhecidas e todas elas foram reprovadas. E aí, isso é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos com cannabis. Tem um produto que diz que tem 3.000 miligramas de. Vou chutar aqui, tá, gente? 3.000 miligramas de full spectrum e que tem 10% CBD. É para ele ter 300 miligramas de molécula CBD. Isso. Lembrando que quando é full spectrum, tem tudo da planta, tá, gente? Exato. Tem Outros canabinoides, flavonoides, terpenos. Então, é 3.000 do extrato. Ou seja, tem tudo ali. Aí eles precisam fazer a conta via laboratório Aham. desse percentual. Só pode escrever 10 se Quando tem tiver 10. 10. E aí, um estudo, lá nos Estados Unidos, começaram a surgir estudos falando: olha, não é que não tem 10, tem 2. E esse aqui que falou que tem 10, tem 15.
E é isso, você tem uma margem que você pode errar no Claro, rótulo, mas não é o dobro, nem metade, exato. nem nada assim. E aí o que eu acho por que que eu tô trazendo esse assunto, tá? Porque recentemente saiu o estudo da Andrea Galassi, inclusive vai ficar aqui meus parabéns para todos os meus clientes maravilhosos que pontuaram alto. E eu, com vários outros pesquisadores, estou falando aqui da Andrea, tá? Porque acho que ela deu uma encabeçada ali naquele estudo, mas, gente, tem gente como Fileve, pessoas que estudam cannabis muito antes da gente começar a falar de Sim, cannabis, tá? E eu falo disso há 10 anos. Então, assim, já é há bastante tempo. e o Fileve já dava aula sobre o assunto há 10 anos Legal. atrás, sabe? Então, são pessoas que muito Merecem corajosas. respeito também, eu acho, né. Exatamente. E que eles avaliaram, se eu não me engano, são 132 produtos no estudo, né? Foram mais de 130, né, acho que foi por aí Eu acho que mesmo. são 130. Eu tenho uns números aleatórios na minha cabeça que Você sem grava, querer né. eu gravo. E nunca é Ótimo. o número importante, eu nunca sei o Ah, telefone de alguém, mas o número de produtos no você estudo eu sabe. sei. E eles avaliaram principalmente essa primeira parte de rotulagem. Exato. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi o estudo, como Aham. você se sentiu de estar em sexto lugar, gente, Isso. sexto de 132 é alto pacas. E sexto, eu queria deixar uma coisa clara aqui, porque tem gente competindo pelo quinto lugar, terceiro lugar. Então pulou algumas Exato, posições, né? exato, que estavam com a mesma nota ali, né. Isso. Na verdade foi até bem interessante, porque eu estava foi bem ali próximo do período do carnaval, eu estava viajando inclusive com a minha família e trabalhando obviamente, porque eu falo que o empresário nunca sai de férias, né. E eu estava trabalhando e aí eu recebi um prescritor nosso me mandou o estudo, e falou: "Thaís, dá uma olhadinha nesse estudo, vê se essa alma que está ali no topo do ranking é você". Aí eu ainda olhei e falei: "Nossa, né", Que que eu falei estudo. porque normalmente quando eu falei: "Nossa, lá vem bomba, né". Sei. Porque eu falei: "Se essa alma sou eu", falei: "Ai meu Deus, o que que deve ser isso?". Quando eu abri e vi o estudo e, enfim, eu fiquei tão feliz, eu falei: "Nossa", porque eu não sabia da existência desse estudo, não soube nem depois, na verdade foi uns dias depois que esse prescritor teve acesso a esse estudo e me encaminhou, e Uhum. eu falei: "Meu Deus, que legal, obrigada, essa alma sou eu". E aí, enfim, Agora eu posso dizer que sou eu mesmo, agora não é sou eu bomba. mesmo. E é interessante a gente dizer isso, porque quando teve uma pessoa aleatória, assim, que veio me perguntar, falou: "Nossa, que legal, como que foi fazer parte desse estudo?". Eu falei: "Não, eu não pe", assim, teve gente até que achou que eu tivesse pagado para fazer parte Ai, desse estudo. gente. Porque, gente, é interessante isso, porque quando a gente se destaca, as pessoas logo acham que a gente pagou por alguma coisa ou que é um estudo comprado, sabe. Eu falei: "Olha, em primeiro lugar, eu nem sabia da existência desse estudo, segundo que esse estudo foi uma publicação inclusive americana, né, que o artigo está todo em inglês e, enfim, foi publicado lá, não tem nenhuma nenhuma mão minha e eu acredito que de nenhuma outra marca ali junto, foi no intuito de avaliar para trazer essa credibilidade, eu acredito, dos rótulos, porque se a gente parar para pensar, não só no produto de CBD, mas quem garante que tem aquilo lá, né? Porque a partir do momento que a Anvisa, por exemplo, que é um órgão que a gente sabe que regula e muito bem, mas Sim. aprovou, mas no decorrer da carruagem ali, será que depois o que está saindo é o que está, né, sendo falado, e eu acredito que esse é um ponto positivo dos produtos de cannabis no Brasil, porque os próprios médicos, os próprios parceiros que trabalham aqui com a Alma, eles são muito rigorosos do ponto de vista de pedir COA, né. Cadê o certificado de análise do produto? Então, isso aqui dentro, pelo menos na Alma, é um ponto que eu levo muito a sério. Cada lote que eu produzo, né, esse COA chega, a gente atualiza, eu coloco na pasta onde os parceiros têm acesso. Então, eu não tenho um produto que não tem COA, e se a gente olhar bem no COA, tem a presença de outros canabinoides com uma quantidade relevante, que até poderia vir no rótulo como um diferencial, Uhum. mas que faz diferença, né, no impacto da terapia de uma criança autista, de um paciente com Parkinson, com Alzheimer, a gente sabe que precisa ter a presença dos canabinoides de fato. Então, eu fiquei muito feliz, obviamente, de estar ali e inclusive, eh
essas marcas que ficaram ali com a gente nos primeiros, né, nos primeiros lugares, são basicamente marcas que hoje já estão na 327, que tem um padrão de Qualidade alta. rigor mais alto, inclusive, talvez que a 660. Então, eu falei, puxa, tô no caminho certo, fiquei muito feliz, porque é uma tecla que eu bato muito, de eu não vendo aquilo que eu não compro, né? E então, Sabe o que eu enfim. achei legal? Isso é um ponto que eu quero aqui até trazer, porque eu acho que esse estudo gerou muita dúvida. Teve gente que tem o mesmo fornecedor internacional e não ocupou a mesma posição no ranking. E eu tive cliente enlouquecido com isso, tá? Aham. E eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Como é a sua comunicação? Porque esse estudo ele não avaliou o COA. Isso é bem importante É, da gente falar. exato. Ele avaliou o acesso à informação no rótulo. E, gente, tem marca. Assim, a Caia tem uma equipe de 13 ou 14 pessoas, das quais mais da metade são dedicadas à parte de pesquisa e dados. E tem marca que a gente, fuçando esta internet na mão, com robôs preparados para Aham. fuçar, pedindo no WhatsApp da marca, não consegue achar o cor. E aí você fala: caraca, meu, eu, Aham. com essa estrutura, com tudo isso pensado, não acho esse COA. Imagina o O médico que não médico ou o conhece. paciente, que às vezes não entende mais, quer ver, né? Então, assim, o que que foi muito legal desse estudo? Primeiro, eles não falaram nada pra ninguém. Ó, a Caia é. Eu falo que tem gente que me liga pra contar fofoca, tá? Deixa eu falar isso pra vocês. Com Tem, certeza. tem, porque é uma troca também. Esse mercado é pequeno, a gente precisa Claro. se, né? Eu não sabia desse estudo. Eu fiquei sabendo desse estudo pela própria Andrea, quando já Estava estava para ser publicando. publicado. Faltava Ah, 4 dias pra legal. publicação, eu quase infartei. Eu falei, e você me Como? conta isso agora? Eu não Aham. posso contar pra ninguém, até 4 dias eu tô, tipo, me Aham. comendo. E eu já sabia mais ou menos o que que ia acontecer, porque, enfim, a gente se encontrou em Aham. Brasília e ela contou. Isso é muito importante, essa autonomia dos pesquisadores. O fato da gente achar, de alguém achar que a Alma pagou isso, mostra uma descrença à saúde nacional que Exato. nunca existiu, tá? Eu queria que só também como diria minha psicóloga, eu queria grifar isso aqui, que é o seguinte, gente, pesquisador brasileiro é altamente renomado, tá? Então, assim, quando sai de uns tops pesquisadores de cannabis do Brasil, presentes na UNB, na USP, e a galera ainda acha que dá para questionar se isso não foi comprar, Exato. é uma loucura o que a gente está fazendo com a nossa ciência. Por favor, não questionem pesquisador, Exato. questiona a marca. X da marca, né? E não é o caso aqui. Tranquilo, mas, né, eu acho que as pessoas têm que questionarem Se for para mesmo. questionar alguém, é a marca e não o pesquisador, né? O pesquisador está fazendo o melhor que ele pode, normalmente sem ajuda de custos. Exato. E aí eu queria entrar num ponto aqui com você que é: o que mais a gente está precisando de pesquisa para ajudar a tirar essa camada de descrença? Não só a ciência, mas também afinar. Que ainda tem gente que fala, ai, mas eu acho que tudo isso é besteira. Ou não Nunca vi acredito. funcionar. E aí eu É. falo, mas você leu alguma coisa? Você tá só chutando que não funciona? Me conta mais. Então, só antes, complementando Por ainda a favor. questão da rotulagem, inclusive para lançar o sérum, eu até deixei ele por aqui, depois a gente mostra. eh, O pessoal estava até chateado já comigo lá na Itália, porque na hora de fazer o rótulo, eu falei assim, gente, eu preciso ter informação. Ah, mas isso não precisa. Eu falei, não, mas não interessa que não precisa, eu quero pôr. Ah, mas então, assim, eu, né, quem pega para olhar ali no rótulo do sérum tem tudo, né? Todos os ingredientes, a composição, a quantidade, como é utilizado, se pode, se grávida pode, se não pode. Porque eu, pelo menos, né, quando eu vou numa loja de cosméticos, de beleza, você não pega. Primeiro que a gente compra pelo rótulo. Se o rótulo é feio, Aham, você já não vai comprar. E aí você totalmente. quer ler o que está escrito ali. Então, eu acho super importante, não só, obviamente, estou falando do sérum porque é recente, mas nos produtos de cannabis, eu sempre fui muito rigorosa de colocar ali a composição, a porcentagem, né? Esse sempre foi um cuidado, que inclusive teve uma leva nossa que o QR Code não estava lendo e eu fiquei estressadíssima com aquilo, porque eu falei, imagina se alguém coloca para ler, eu me Tenta preocupo ler, com isso, claro, né? Mas, então, só finalizando esse ponto, claro. mas eu acredito que, então, esse estudo ele veio num momento bem interessante de questionamento. Eu acho que hoje, aqui dentro do Brasil,
a gente está nesse momento questionador, não só da cannabis, mas de tudo, né? As Uhum. pessoas realmente questionarem, indo atrás, querer saber. A gente tem estrutura para internet hoje, gente, para pesquisar o que você quiser. Então, essa abertura, eu acho que essa iniciativa desse estudo foi super importante. Primeiro, para mostrar que o Brasil sabe fazer pesquisa, né? Que acreditem ou não, ainda existe dúvida, né? Igual você pontuou sobre isso. Uhum. E eu acho que estudos como esse que avaliem composição de óleo, que avaliem sabe, a qualidade realmente do que está sendo colocado no mercado, porque eu já vi muito COA de produtos que eu falo, meu Deus, as pessoas que sabem ler, se soubessem de fato olhar esse COA, esse produto não estaria no mercado. Estaria. Então, é importante porque são produtos ingeridos. Então, eu acho que fica aí o ponto de a gente ter mais abertura, inclusive acho que mais financiamento por esse tipo de estudo no mercado, para que realmente a gente consiga avaliar a qualidade, de tipo de óleo mesmo, quantidade de canabinoide exposto, se aquilo bate realmente com a formulação que aquilo você Uhum. apresenta, porque é muito fácil dizer que tem X miligramas do canabinoide X se você não sabe comprovar. E aí, quem que vai dizer que tem se não tem, né? Com certeza. Então, eu acho importantíssimo e a Alma ela sempre está super aberta a apoiar esse tipo de estudo, super aberta a pesquisadores também, que quiserem desenvolver algum produto, né, algum teste com o nosso produto, estamos à disposição. Ah, legal. E aí, bom, gente, para quem não sabe muito bem, eu vou deixar aqui também, a gente vai deixar um print desse estudo, com justamente para vocês conhecerem, vai deixar o link para vocês acessarem. Todo estudo clínico é público, pelo menos a parte de resumo e conclusões, tá ali mais ou Exato. menos. Tem estudo que é fechado com a revista, muitas vezes abre depois, mas aqui para quem é profissional da saúde, eu queria só deixar uma recomendação que hoje existem uma série de bibliotecas curadas por especialistas. A Caia tem uma, mas assim, eu nem vou me restringir à Caia, tá? Tem um monte de empresa que pode te ajudar. Tem drive, tem resumo, tem vídeo analisando estudo. Exato. Cara, tá todo mundo se matando para ajudar os profissionais a entenderem. Por quê? Quando a gente inova, e eu acho que isso é onde eu queria que a gente fosse fechando aqui nossa Aham. conversa, quem tá preocupado, né? Porque a gente vai ter um monte de gente que vai fazer um monte de besteira, mas não é sobre eles que a gente tá falando. A gente precisa saber a prática. A gente precisa também, né, ter uma ideia, ter uma teoria por trás daquilo. Exato. E aí eu ia te perguntar, hoje, Thaís, onde você sente que médicos, pacientes, pesquisadores podem mirar para justamente ajudar a elevar a barra desse mercado cada vez mais? E agora que a gente está entrando nessa fase de falar de cultivo nacional, de tentar quebrar esses paradigmas, deixar claro que cannabis é sim ciência, é saúde, é tratamento e é bem-estar. Então, eu acredito que a informação para mim ela é primordial, porque ela não, né, não existe pessoa desinformada, existe pessoa que não quer ir atrás da informação correta. Então, a primeira coisa que eu acho importante é que as marcas elas não só tentem vender produtos ou que elas não só tentem educar o médico para prescrever o produto, mas levar a informação. Eu levanto a bandeira da jornada canábica informativa com esse prescritor, tanto que aqui na Alma a gente mensalmente nova aquele médico com novos estudos, com novos, enfim, artigos que possam cada Uhum. vez mais abrir a mente daquele médico para que realmente ele enxergue além do básico que a gente já está acostumado, e iniciativas não só das marcas, mas como da Caia, que eu sou super fã desde o começo, eu acho que elas precisam ser cada vez mais divulgadas, porque as pessoas, elas gostam muito, do modismo, porque a cannabis virou um assunto hypado. Então, quem gosta de cannabis acha o máximo usar produtos de cannabis, mas quem não enxerga a planta de maneira tão, né, tão positiva, acaba se fechando, porque não entende o lado, científico. Eu vejo isso até dentro da minha própria família e amigos. Sim. Demorou um tempo para que colegas da minha família, dos meus pais, começassem a me olhar com tanto respeito assim, e
não com tanto respeito, mas começasse a olhar o que eu faço com respeito. Hoje em dia, o pessoal fica me mandando publicações que saem em revistas renomadas. Olha, Thaís, eu falei, sim, eu já Eu amo sei. saber que não é Faz só comigo. tempo, faz tempo que eu estou falando sobre isso, e faz tempo que eu mando artigos para vocês e vocês não me dão bola. Eu já estou sabendo que isso acontece. Então, eu acredito que essa questão de elevar a barreira e de elevar conhecimento parte um pouco da gente deixar menos estigmatizado o tema. Então, falar com propriedade, e tirar um pouco essa conotação da planta, eu acho muito importante, porque até nos próprios produtos da Alma, eu gosto que a pessoa que olha, ela não vê nenhuma planta de cannabis. Porque isso gera uma abertura para que outras pessoas possam olhar. Você não precisa gostar de cannabis para usar um produto Pra de que cannabis. fechar essa porta, Para né, que na cara da fechar? pessoa? Então, eu acredito que falar mais de cannabis sem mostrar tanto a cannabis, não que eu sou contra, mas colocar ela no patamar de qualquer outro Uhum. fitoterápico, para que a gente possa encarar ela de uma maneira mais disruptiva, eu acho, sabe? Mais colocar ela num patamar da melatonina, por exemplo, por que não? Né? De uma camomila. E ninguém pergunta, né: "Ai, qual é o formato da planta de aloe vera? Ai, Como que é a flor da camomila?" Gente, você sabe como é a como é flor, a foda-se. lavanda? Aí como que a lavanda é extraída? Ninguém quer saber, mas da cannabis sim. Então eu acho que tratar a planta com mais naturalidade, mas sempre baseada em artigo, eu acho que a gente só vai conseguir elevar essa comunidade e o conhecimento aqui dentro do Brasil quando a gente começar a trazer mais conhecimento técnico junto com a planta, Eu sabe? concordo 100% e aí até saiu recentemente uma matéria da Anitta Crepe, que ela me entrevistou, e eu acabei a minha frase acabou sendo o título da matéria, porque eu Olha falei que assim: legal, "Anitta, eu saí de louca pra visionária". que Que há legal. 10 anos atrás ninguém me chamava de visionária, inovadora. Era Aham. louca, completamente biruta. O que você está fazendo da sua vida? E hoje em dia, gente, olha, Que nossa, que lindo. corajosa, olha que inteligente, Exato. que visionária. Eu falo, ah, agora, né? Há Isso 10 anos atrás, aconteceu muito assim. comigo, eu tinha apelidos bem engraçados, inclusive, quando as pessoas quando eu, fazia, né, era a mesma pergunta: "O que você faz?", "Ah, eu tenho uma empresa de cannabis medicinal". Pronto. Os apelidos vinham. Hoje me considero uma pessoa também disruptiva, visionária, empreendedora, que incrível de mulher. Mas até a gente conseguir começar a falar de igual para igual aqui dentro do Brasil demorou, então essas iniciativas até de própria TV aberta, gente, porque Uhum. as pessoas assistem TV aberta, Sim. jornais renomados, falar cada vez mais, da planta sem o estigma de droga, eu acredito que a partir daí a gente vai começar a colocar, né, colocar o status aonde ela merece, onde o tratamento merece, como um tratamento fitoterápico qualquer, Eu né. concordo 100%. Eu achei muito legal esse nosso papo, porque eu acho que a gente misturou inovação, lançamento, ciência. Eu acho que a Alma tem muito essa cara. É uma empresa capitaneada por uma mulher, tá? Aqui eu fico sempre. Não é que empresas capitaneadas por mulheres sejam melhores, mas elas costumam ter outro olhar de cuidado, elas costumam ter outro olhar. A própria embalagem, gente, qualquer mulher vai olhar para vocês e falar assim: dependendo da embalagem, eu compro sem nem saber o que é. Isso, Então, exato. assim, besta ou não, embalagem conta uma história. Então, assim, isso é muito interessante. Eu queria, para sempre agradecer o apoio da Alma à Caia. A Caia não existe sem as empresas que a apoiam. Acho muito importante sempre trazer isso. E aí eu queria pedir para você deixar aqui. A gente acaba tendo um público muito grande de prescritores Legal, que assistem a gente. Queria pedir para você deixar aqui os canais para legal. quem for prescritor ou paciente poder acessar, poder conhecer mais do produto e às vezes até receber a visita de um representante. Com certeza, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu adoro a Kai, adoro você. Sou muito fã do seu trabalho desde o início. Eu acredito que sim, né? Muito corajosa. Parabéns pelo seu trabalho. E para todos os médicos e dentistas que quiserem saber um pouquinho mais dos nossos produtos, o nosso site é www.almalabcompany.com e o nosso Instagram é @almalabcbd_. Lá tem também um canal, que acessa direto ao nosso WhatsApp para saber um pouquinho mais e até a gente ter a oportunidade de fazer uma visita para vocês. Estamos à disposição e vai ser um prazer enorme.
Thaís, muito obrigada. Foi ótimo bater um papo. Para quem estiver aí assistindo todos os canais vão estar aqui na descrição. A gente vai deixar todos os acessos e a gente se vê no próximo Kaia Talks. Tchau, tchau. Tchau, tchau.